Fala galera, beleza? Bom, continuando os projetos do Stories, agora com um vídeo no YouTube falando de política e história. O primeiro tema selecionado para o vídeo foi A esquerda morreu? Esse tema está muito em voga na imprensa, nos temas de intelectuais, nos discursos políticos, porque parece que a esquerda não está conseguindo mais propor soluções ou novas estratégias de governo, nem está conseguindo fazer frente como oposição ao Bolsonaro e à chamada onda conservadora que ela tanto vai contra. Bom, para falar se essa esquerda morreu ou não, eu vou fazer aqui um background histórico e depois vou falar as coisas que eu acho mais erradas na estratégia da esquerda brasileira, para ver se ela não vai ser varrida do mapa de vez. Bom, a esquerda brasileira sempre esteve presente na história. Ela se organizou principalmente nas organizações sociais, nos movimentos por melhores condições de trabalho, mais salários, mais direitos, e esteve presente no lado dos marginalizados no campo, lutando por reforma agrária. Então a gente pode falar que a esquerda sempre esteve do lado das movimentações sociais e buscando uma alternativa que buscasse maior garantia de direitos e condições para a vida do povo. Bom, ela esteve presente na política brasileira, esteve presente em partidos, até ganhou a eleição algumas vezes. Porém, a esquerda nunca teve tanta proeminência quanto na eleição presidencial de 2002, quando Lula foi eleito. Lula, naquele momento, aglutinava todos os movimentos sociais em seu nome. Ele era um presidente novo, queria garantir direitos sociais ainda distantes, mesmo depois da Constituição de 1988, que garantia em letras de lei muitos dos direitos que o PT tentaria instaurar com mais força. E bem, Lula não foi aquela esquerda totalmente diferente, mesmo buscando mais direitos sociais para o povo. Ela, para fazer essa estratégia, não rompeu com o capitalismo, não condenou bancários à morte, essas coisas. Banqueiros, né? Perdão, bancários. Bom, o Lula ele sempre optou por uma estratégia de negociação. Seu governo esteve juntando tanto os banqueiros quanto o pessoal dos movimentos sociais. Ia ser um novo governo que iria manter a estratégia econômica que veio do FHC, mas ainda dando mais atenção às questões sociais do povo. O PT, então, ficou conhecido por essa estratégia social, mas também ficou muito conhecido pela corrupção. Em 2005, com o estouro do mensalão, em 2013, com o estouro do petrolão, essas estratégias de negociação se mostravam que, na verdade, eram todos esquemas que misturavam dinheiro público e compra de ou estratégia, ou compra de votos dos políticos, ou venda de interesses brasileiros na mão de corruptos. Acabou que o PT incorporou muito dessa agenda anticorrupção, até por causa da quantidade de escândalos e da dimensão deles, assim como a cobertura da mídia. Dessa forma, a gente tem no momento uma grande batalha entre Lula e o juiz Sérgio Moro. Mas isso não é tudo que a gente tem que falar desse background mais petista. A gente assistiu também à crise econômica que aconteceu durante o processo do Petrolão, mas não foi o suficiente para impedir que a Dilma ganhasse a eleição, e também vimos a ascendência de novos setores políticos, como, por exemplo, as irmandades religiosas. As irmandades é complicado. Os grupos religiosos evangélicos, que agora já são uma expressiva parcela da população, 30% segundo os últimos dados de censo. Já é muito considerável, e eles estão presentes em uma numerosa bancada da Bíblia, como a gente gosta de falar. Bom, tanto quanto os evangélicos, muitos setores empresariais, além das grandes empreiteiras, muitas delas envolvidas em escândalos de corrupção, também chegaram ao novo patamar com o governo petista. Acabou que com a perda da força do governo PT, associada ao grande despertar da sociedade civil, puxado pelas manifestações de junho de 2013, pelas condições econômicas, pelos próprios escândalos de corrupção, a sociedade civil buscava novas alternativas de dimensão política. Ali a gente assistiu à lei da ficha limpa, assistimos aos novos think tanks liberais, aos novos grupos estudantis, grupos de estudos, mobilizações que fugiam da temática da esquerda, que, por exemplo, tanto dominou a Uni e os DCEs universitários por tanto tempo. Bom, com o PT dando uma fama à esquerda, a gente vê uma outra questão interna que já vai desdobrar mais à frente para a perca da força da esquerda, que é justamente o poder e a centralização da imagem no Lula. Dilma era um poste, Haddad era outro poste. Apenas Lula tinha a força política necessária, garantindo toda a força dos movimentos sociais, a força que o PT tinha, mais a qualidade de ser um cara que sabia negociar.
E bem, ele acabou impedindo novas lideranças de esquerda surgirem. Dessa forma, o Lula era o único cara que conseguiu uma dimensão geral para as políticas de esquerda. E quando eu falo geral, a gente já entra em uma nova questão que já fala tanto da falta de compreensão da esquerda brasileira por parte da sociedade, quanto a nova estratégia de interlocução da mesma. Bom, o Brasil ele tem uma composição social mais tradicional. Isso tradicional, não reacionária ou conservadora. As pessoas ainda têm muito tradicionais noções de família, são contra o aborto, têm noções cristãs de como deve viver a vida, pelo menos em público. E isso se tornou muito mais forte, pelo menos em termos políticos, com a ascensão de partidos evangélicos e políticos evangélicos. Essa noção clássica de família ou de sociedade acabou invadindo o aparato estatal. E o PT fez negociação com partidos e políticos evangélicos. Dessa forma, com cada vez mais força por parte do governo PT, esses setores, quando o governo Dilma perdeu força, se deslocaram para novos vetores. Foram ou se estabelecendo com partidos evangélicos ou indo de acordo com políticos mais conservadores, como, por exemplo, o Bolsonaro nas eleições de 2018. E bem, isso se tornou muito incomodativo porque é a composição social brasileira, que está se tornando, por um lado, principalmente periférico, que dava votos à esquerda e ao PT, uma composição social mais forte, uma galera de mentalidade mais empreendedora, meritocrática, conservadora, que quer acabar com a corrupção, quer acabar com os bandidos, enfim, quer ter uma vida calma e tranquila para poder viver o que acredita, ou o que quer. Bem, essa galera tem uma força política enorme. E a esquerda, quando parou de fazer grandes mutirões ou grandes manifestações na periferia, claro que muitos falarão que a esquerda ainda faz isso, mas não comparado ao passado e ainda não com a profundidade que a gente vê hoje com os núcleos conservadores que são orgânicos. A galera se une e se uniu muito civilmente e sem intermediadores políticos para eleger o Bolsonaro, por exemplo. E ele foi muito expressivo, foram quase 53% dos votos contra 47% do Haddad. Bom, essa composição social que buscava políticos que dão políticas gerais, quer dizer, gerais, mas com uma grande base conservadora, tradicional, melhor dizendo, acabou sendo substituída por políticas minoritárias que a esquerda estava privilegiando. O lugar do brasileiro médio, pobre, marginalizado, acabou gerando uma nova abordagem política que contemplava gays, negros, mulheres, minorias marginalizadas que naquele momento precisavam de ações que visassem que parassem a sua opressão, que parassem a sua marginalização. Bem, essa estratégia minoritária gerava muito ruído, porque muitas vezes acabava indo em direção a argumentos como as cotas, ao aborto, à legalização das drogas, seja por assunto mesmo ou porque o debate levava para esse lado. Acabou que a boa parte da composição social brasileira se mostrou reticente a essas posturas. E as fake news acabaram, claro, condenando a esquerda, acabaram também se divulgando e tudo foi muito pior. Mas, claro, tinha muitos exemplos de pessoas reais que agiam como as pessoas tradicionais ou eleitoras do Bolsonaro fossem burras, não iluminadas, que fossem fascistas, protofascistas. Quantas vezes não ouvimos isso? Quando, na verdade, eram pessoas que estavam desconhecidas daquelas ideias ou que não tinham interesse ou nem se sentiam contempladas. Acabou, então, que as estratégias... o erro de compreensão da sociedade brasileira, misturado com a falta de estratégias que contemplassem essa parcela da população, que a gente pode falar religiosa no geral, eu falei dos evangélicos, mas o Brasil também é católico, ou espírita, ou muitas vezes religioso, tem noções religiosas em muita da sua formação, não estava mais sendo contemplado pela esquerda, que quando começou a ir pelos campos minoritários, acabou gerando essa falta de ação por parte desse esquema geral da sociedade para privilegiar estratégias minoritárias. Então acabou que não estava fazendo nada para contemplar a força geral da população, estava focando numa estratégia minoritária, e essa estratégia minoritária muitas vezes, às vezes organicamente, por parte de militantes exclusivos, que davam uma fama ao movimento, acabaram fazendo com que tivesse uma grande apreensão ao que o PT ou a esquerda simbolizasse naquele momento, ou no nosso momento. Então, não à toa, muita gente votou no Bolsonaro com medo do que o PT poderia fazer. Uma nova Venezuela, um lugar de kit gay, um lugar de aborto, maconha para os filhos. E a gente não pode também desprezar a força de organizações sociais de cunho mais à direita que também se proliferaram em resposta ao PT, ao governo Dilma, enfim. Bom,
Essa falta de tato da esquerda de compreender a sociedade, essa falta de interlocução, essa proliferação de políticas que só atendessem à questão minoritária. Não estou falando que não deveria ter política minoritária, também não estou aqui para fazer isso. Estou apenas falando que a esquerda privilegiou essa estratégia e acabou gerando consequências que foi a falta de ligação com a parcela geral da população. Isso acabou gerando uma polarização. Grande parcela da população acabou se contemplando acabou se contemplando por um discurso não corrupto, anticorrupção, aliado muito ao Sérgio Moro e ao Bolsonaro e contra esses bandidos do PT. Enfim, essa falta de tato, negociação, compreensão, estratégia política, tudo isso acabou gerando muitos mais erros, além das políticas internas de falta de liderança, como eu mencionei, muitos mais erros internos da esquerda brasileira que estão cobrando seu preço e que ainda podem cobrar nas eleições municipais desse ano e nas eleições presidenciais de 22. A esquerda tem que ficar muito esperta a respeito das suas estratégias, como falar com o eleitor, entender as demandas do eleitor, senão vai acabar reelegendo o Bolsonaro. Bem, galera, muito obrigado por terem assistido. Dê um like aí para ajudar o canal. Bem, acompanhe os vídeos também e fale nos comentários ou nos stories para quem estiver vendo se gostou, perguntas, sugestões de novos temas, críticas, enfim. Valeu, galera!